Nós estamos aqui na Universidade Federal de Lavras, né, representando a DUFLA, Sindicato dos Docentes, conversando com o Breno Altman, que fez uma conversa com a gente aqui hoje, veio muito gentilmente nos prestigiar. E o objetivo dessa conversa agora aqui, depois, é falar com uma pessoa jovem, que estuda na universidade ou que faz ensino médio, e outras pessoas não tão jovens que se interessam para criar um mundo mais justo, né, como você mesmo citou. E eu diria assim, você é jornalista, posso chamar de você, né? Claro. Fundou o canal da internet, o Opera Mundi, que é bastante assistido. Eu mesmo gosto muito de assistir. Por isso que a DUFLA, que é o Sindicato dos Docentes, convidou para vir aqui com a gente. O seu canal se anuncia como uma mídia independente. E por que esse jornalismo, como o do Opera Mundi ou do Brasil de Fato, são veículos de comunicação alternativa? É alternativa a quê? Alternativa aos grandes monopólios de comunicação, aos grandes grupos comunicacionais, que no Brasil são controlados por 4 ou 5 famílias e que acabam defendendo nas suas páginas, nas suas ondas de rádio, nas suas imagens de TV, um pensamento próprio aos interesses econômicos dessas famílias que controlam esses meios de comunicação. Então, a expressão alternativa é uma expressão que vem dos anos 70, se chamava de mídia, de imprensa alternativa, aquela imprensa que era oposição à ditadura. Esse termo continua válido hoje, a gente deve agregar, além de alternativa, independente, quer dizer, funciona com seus próprios recursos, com os recursos que consegue angariar junto aos seus espectadores, junto aos seus leitores, e é uma imprensa que busca ser crítica, que busca confrontar esse pensamento único dos grandes meios de comunicação. Então, por isso, o Opera Mundi, como outros meios, são classificados, ou podem ser classificados como uma imprensa alternativa e independente. É verdade. Nas últimas décadas, né, nós temos visto os jovens, eles têm visto menos televisão, cada vez menos. E, por outro lado, aumentou o tempo que eles se relacionam com informações que chegam pela internet, mesmo quando não se trata de um jornal. Se pensarmos numa pessoa comum que não deseja se aprofundar na política nacional, internacional, que cuidados é preciso para que essa pessoa possa se considerar razoavelmente informada e consiga escapar das notícias tendenciosas e até mentirosas? Olha, eu vou dizer a regra que eu uso para mim mesmo. Toda vez que eu vejo uma informação nas redes sociais, nas mídias sociais, eu quero ver se essa informação vem de algum veículo de comunicação sério, independente, crítico. Se é uma informação que a origem é desconhecida, eu desconfio. E eu vou pesquisar se aquela informação é corroborada, porque nós todos hoje somos presas fáceis da chamada fake news. Então, o meu critério é esse. Se eu conheço o veículo que divulgou aquela informação, se eu sei que aquele jornalista é sério, se eu sei que aquele meio de comunicação costuma trabalhar com o rigor jornalístico necessário, eu acredito no que eu leio e até compartilho. Mas se vem de origem desconhecida, se não é de um meio sério, se não vem de um jornalista profissionalmente qualificado, aí eu pesquiso para saber se aquela informação realmente tem procedência e é verdadeira. Esse é um cuidado que a gente tem que tomar. E creio eu que a imprensa alternativa no Brasil, dentre os quais, dentre esses veículos independentes do próprio Opera Mundi, foram constituindo uma rede bastante séria de informação, não é? Então, quando a informação vem de um meio como o Opera Mundi ou como outros da imprensa alternativa, isso é um selo de qualidade, de que a informação é séria, tem procedência, né? Quando a gente não conhece o veículo, é melhor pesquisar 1, 2, 3 vezes mais. Apesar de a gente, como pessoa que se informa, não concordar com tudo que a gente ouve, que a gente vê, mas é como você disse mesmo, né? A gente tendo uma história, você já viu aquele veículo outras vezes, você sabe que ele vai estar lá, né? Isso ajuda muito a gente, mesmo quando a gente vai fazer algum cruzamento de informação com um com o outro, mas precisa saber com quem eu estou falando, né? Para poder interpretar o que está sendo ouvido, né? E é o papel do jornalismo profissional. Ou seja, qual é o papel histórico do jornalismo? É uma mediação entre a realidade e o cidadão. O jornalismo
coleta as informações da realidade e as transmite ao cidadão, seja na forma de reportagens, seja na forma de análises, seja na forma de opiniões. Portanto, esse jornalismo profissional, esse jornalismo como meio de atividade, como atividade de comunicação, a gente deve sempre entender que quando você tem esse selo de qualidade de um jornalismo bem feito, aquela informação tende a ser verídica, a ser real. Quando não tem esse selo, procure uma fonte mais da sua confiança. Então, mais uma pergunta aqui para você. Dizem que democracia é um caminho que nunca está pronto, né? E sabemos que a nação precisa de pessoas informadas, engajadas. Imagino que em sua profissão, um dos grandes desafios é conseguir conversar com as pessoas menos informadas e colaborar para que tenham novas curiosidades, se interessem, se aprofundem no entendimento da organização da sociedade. É difícil fazer isso? Quais os desafios dessa profissão hoje? Olha, é difícil porque exige dedicação, exige tempo, exige sola de sapato, viajar muito, conversar com as pessoas olho no olho. Eu acredito muito mais na comunicação pessoal do que na comunicação virtual. Quando a gente conversa em ambientes presenciais, a interação é muito maior. Verdade. Tá? Mas também é prazeroso, porque não é uma relação unívoca, de mão única, não é? É uma relação na qual você transmite informação e você também recebe informação, não é? E eu acho isso uma atividade prazerosa. A parte mais prazerosa do jornalismo é conhecer as pessoas e conversar com elas. Então, embora seja fisicamente cansativo, eu já não sou nenhum garoto, evidentemente que é uma vida puxada, tem sido nesses mais de 40 anos de profissão, mas a coisa que eu mais gosto é de conhecer gente, então não tenho do que reclamar. Muito obrigado. Vida longa para o Opera Mundi, né? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite para estar aqui em Lavras e poder participar dessas atividades que o sindicato organizou.